E aí, pessoal, os dois Grêmios, o Grêmio do profissional, o Grêmio da transição, qual é o plano do tricolor, como compor, o que fazer, como está internamente esse clube que se divide cada vez mais. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, falamos antes, no primeiro vídeo da Copa São Paulo, são jovens ainda, talvez não tenham a experiência de profissional neste ano. Mas o time da transição do Grêmio, campeão brasileiro de aspirantes no ano passado, vai a campo, já no primeiro jogo do Gauchão, 15 dias depois da apresentação. E um Grêmio que parece não contar com eles. A verdade é essa. O Grêmio que tem no time campeão dos aspirantes, tem Pedro Lucas, que não foi utilizado, mesmo não tendo meia no time principal. Tem Elias, que jogou 2 partidas e também acabou arquivado. O que pensar agora, porque o plano do Grêmio passa obrigatoriamente por esses meninos que eu vou citar para vocês. O Grêmio no discurso é muito bonito. O Grêmio diz que existe uma integração, mas aí o Grêmio vai e contrata um reserva para a lateral esquerda. O Grêmio vai e contrata um reserva para a zaga. O Grêmio vai e contrata um reserva para o ataque. E tem sido assim há bastante tempo. O Grêmio, por outro lado, revela jogadores, mesmo que em muito menor número, e mesmo assim vende, que foi o caso do Wanderson, destaque na Taça São Paulo. Pois no dia 3 de janeiro, o time de transição do Grêmio vai ser apresentado para jogar as primeiras 5 rodadas do Campeonato Gaúcho. Quem vai se apresentar? Quem são esses meninos? O que esperar deles? O Grêmio está falando em contratar um novo zagueiro. O Grêmio está falando em contratar um novo atacante de lado. O que vai ser desses meninos aqui que tem na diretoria Romildo Bolzan Neto, filho do presidente Romildo, e Kevin Krieger, que tem César Lopes como comandante técnico? Vocês querem saber os nomes dos jogadores? Muitos retornam, vocês vão até se surpreender, porque vão dizer, ué, ele está aí ainda. Pois é. Olha só, os goleiros Adriel e Felipe voltam do profissional para jogar no Gauchão. O segundo, ou melhor, o terceiro e o quarto goleiro do time principal. Hugo e Lucas Guerra são os outros goleiros que se apresentam no dia 3. Nos laterais, o Felipe Albuquerque volta da Ponte Preta para jogar no time de transição. Aí nós temos mais o Tomás Luciano, que eu gosto muito, um lateral direito, esguio, alto, é bom jogador. O Thiago Rosa, o Vitinho, o Jefferson e o Peterson. Todos laterais. Depois na zaga nós temos o Emanuel, o Heitor, que são mais conhecidos, mas também o Erickson, que virou titular, o Rafael Costa e o Calegari. Calegari que jogou a Taça São Paulo do ano passado. Aí nós temos no meio-campo, do ano passado não, do ano retrasado já, né? No meio-campo nós temos as voltas de Friso, ele mesmo, e Pedro Lucas, que volta do profissional para jogar esses 5 jogos. Além deles tem o Dudu, tem o Kaique e tem os conhecidos Gazão, que jogou o Gauchão, se não me engano, pelo Pelotas no ano passado, o Jonathan Varela e o Bitelo. Todos conhecidos. Todos já fazem parte da realidade do torcedor do Grêmio. Todos, de alguma maneira, já têm algum tipo de conhecimento com relação ao que eles podem fazer e produzir. No ataque, nós temos a volta de Rildo, que estava no Brasil de Pelotas, a volta do Gui Azevedo, que estava no Curitiba, e o Elias, que está no profissional e também se apresenta no dia 3 de janeiro. O grupo que está no site do Grêmio tem ainda Da Silva, mas o Da Silva, que eu saiba, vai jogar pelo Novo Hamburgo Gauchão, então acho que é um erro ali do site do Grêmio. Então nós temos, além de Rildo, Gui Azevedo e Elias, nós temos Emerson, Rua Christian, Vini Paulista e Wesley. Todos jogadores profissionais do Grêmio. Todos vão jogar no Grêmio? Não. Ninguém disse isso. Só que se não tiver algum tipo de política de aproveitamento desses jogadores aqui, isso é dinheiro posto fora. Exatamente isso.
O time lá da Taça São Paulo, que também tem jogadores de 16 a 20 anos, e esse time que também tem jogadores já que estouraram a idade de categoria de base, precisam ter uma política até de carreira, uma política de encaminhamento. O que a gente pode esperar, por exemplo, dos laterais Felipe Albuquerque e o próprio Thiago Rosa, que já participaram de gauchão por outros clubes, que já jogaram a Série B? O que nós queremos com ele? Jogar 5 jogos do gauchão e depois tentar achar um clube para jogar? Os zagueiros Emanuel e Heitor já jogaram a Série A, os dois. Eles estão treinando em separado num time de transição. Para quê? Eles são jogadores para o Grêmio ou não? Aí a gente chega no meio-campo. Vamos esperar o quê do Friso, do próprio Pedro Lucas, que é uma estrela do futebol há um tempo? O Bitelo já se viu que é grande jogador. Nós já vimos que o Bitelo pode dar uma resposta positiva. Gazão já jogou gauchão em outros clubes. No ataque nem se fala. Contratar o Janderson tendo o Vini Paulista? Por quê? Não joga no Grêmio? Então não joga no Grêmio. O Gui Azevedo, ele é pior que o Janderson? Ele jogou pelo Curitiba, não foi tão bem lá não. Ou não serve? Já não deu para ver? O Rildo, da mesma maneira. O Rildo brilhou na categoria de base, foi lá no Brasil, fez um bom ano. O que ele veio fazer aqui? Ele vem jogar 5 partidas pelo gauchão, para depois das 5 partidas tu olhar um grupo com os 25 e dizer o seguinte: não tem lugar para vocês. Ou o Grêmio ganha todos os jogos de 5-0 e o torcedor olha e diz o seguinte: o time bom é esse aqui, não é aquele lá que derrubou o Grêmio. Será isso? Essas situações, essas movimentações me parecem cada vez mais mostrar um time, um clube dividido, um clube de 2 situações completamente distintas. Tu já sabe que isso aqui vai girar durante esse início de temporada e tu sabe que eles vão jogar o gauchão, que eles vão ser vistos e o Grêmio vai virar um banco de negócios. Por quê? Porque vai precisar colocar esses jogadores no mercado, porque nós vamos esperar que Emanuel e Heitor, por exemplo, joguem mais um ano o campeonato de aspirantes? Claro que não. Claro que não. Nós vamos pedir mais uma vez pro Gui Azevedo, vamos ver se o Gui Azevedo vai agora. Não. Nós vamos fazer a mesma coisa com o Rildo, reemprestar o da Silva que está no site. Por que o da Silva está no site? Você sabe. Porque ele tinha contrato com o Grêmio e ele voltou de algum empréstimo que ele jogou. Por quê? Porque não tem política de utilização desses jogadores. Porque tu acaba olhando, tu sabe todos. Eu pergunto pro torcedor aqui, qualquer torcedor que acompanha mais ou menos, vai saber praticamente todos esses jogadores, quem são, de onde vêm, como vão. Todos. Hoje, não é tão difícil como era, por exemplo, há 20 anos atrás, que para te conhecer categoria de base, tu tinha que ir lá no treino em Eldorado. Hoje eles jogam muito, passa todos os dias por streaming, todos têm acesso a isso. Esse time clube dividido que a gente está vendo é um clube que parece ter 3, 4 times e não um, que é o nosso objetivo. O futebol de base serve para colocar jogadores no profissional. Quando a gente olha este time aqui relacionado, a gente vê que este processo todo, ele não funciona. Ele não funciona, ele só está dividindo os trabalhos. E imaginem vocês este processo aqui a partir da 6ª rodada do Gauchão. Vamos nos preparar para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes que começa em abril. É o que vai acontecer. Porque o time principal vai jogar, vai entrar no campeonato, ou vocês acham que o Benítez vai dar lugar para o Pedro Lucas? Ou vocês acham que o Vijaçante vai permitir que o Sarará jogue? Claro que não. Então, dentro deste conceito aqui, esse Grêmio dividido precisa aproveitar a Série B para discutir todas as suas questões. Todas as suas questões.
Eu sei que muitas pessoas vão dizer, César, tu defende esses meninos, mas muitos deles não jogam nada. Claro que sim. Só que tu tem que defender conceito aqui. Eu não estou defendendo o A, o B ou o C. Eu estou defendendo o conceito aqui. Porque senão nós vamos virar o que fez o Inter. Que liberou jogadores que hoje jogam lá no Atlético Mineiro e eles tendo que contratar um monte de cara pagando mais. A realidade é essa. A realidade do Inter é essa. O Alain, o Jair não serviam aqui exatamente por falta de aproveitamento e principalmente por falta de política. O Grêmio, e nós já discutimos isso, virou um castelo de papel. Tudo era frágil. Tudo era frágil. Na primeira dificuldade, tudo se afundou. Agora, isso aqui é real. O trabalho do Grêmio até aqui é real. Ele existe. O Wanderson era da transição. Há não muito tempo atrás. O Wanderson foi trabalhado para jogar. Só jogou porque machucou alguém. Se não fosse o Wanderson, não pagariam as contas. Então, o dinheiro está aqui. A realidade está aqui. E o Grêmio precisa compreender. Dia 3 de janeiro é a apresentação. O Campeonato Gaúcho começa lá na segunda quinzena de janeiro. Nós vamos acompanhar e torcer demais para que esse time aqui calhe a boca do projeto. Calhe a boca do projeto. Que o Grêmio vença partidas muito bem e esse projeto aqui consiga calar a boca de quem está projetando um time de cascudos e jogadores comuns para enfrentar a Série B. A chance do Grêmio está lá no Campeonato Sub-20 e está nesses 5 jogos. Se o Grêmio revelar algum jogador, por exemplo, um Vini Paulista desabrocha num campeonato como esse aqui, o Grêmio escapa. O Grêmio escapa, porque aí eles se escalam por si e se escalando por si o Grêmio está salvo ali na frente. Se não acontecer isso, nós vamos ter mais dificuldades ainda. E isso me preocupa muito. Portanto, torcedor do Grêmio, que entendeu o que eu falei aqui, torça muito para que do dia 3 ao dia 17 esses meninos estejam voando e consigam entrar no Campeonato Gaúcho com força e 3 ou 4 daqui sejam obrigados a ser colocados no time principal. Que isso aconteça. A nossa sorte está lançada e está aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.